Vida pesada demais, tudo dando errado. Eu tento mudar, mas parece que alguma coisa me puxa para trás. O que fazer? Eu me chamo Rose, sou uma consteladora sistêmica e nesse canal eu falo sobre autoconhecimento, eu falo sobre o conhecimento sistêmico, as constelações sistêmicas. E no vídeo de hoje eu vou me aprofundar um pouquinho na minha própria jornada, porque eu tenho recebido mensagens, comentários nos meus vídeos do YouTube e no Instagram, e as pessoas me questionam sobre várias situações que estão acontecendo na vida delas. E quando eu criei esse canal para compartilhar mesmo a minha jornada. Depois eu comecei a falar do conhecimento sistêmico porque eu sou apaixonada pelas constelações. Eu me tornei uma consteladora no meu processo de cura. Quem me segue aqui já está muito ciente disso. E novas pessoas estão chegando. E uma coisa que eu trago comigo, e eu sempre fui assim, é a responsabilidade. Agora, muito mais do que antes do meu despertar. Do despertar da minha consciência, gente. Então, quando nós estamos conscientes, entendemos o que está acontecendo na nossa vida, a gente precisa ter ainda mais responsabilidade conosco e com o outro. Porque nós não poderemos nos utilizar depois do subterfúgio de dizer: eu fiz aquilo porque eu estava inconsciente. Eu fiz aquilo porque eu não sabia o que estava fazendo. Que é a mesma coisa de estar inconsciente, né, ser de luz? Então, como uma pessoa mais consciente, eu ainda estou no processo de cura. Não concluí. Enquanto eu estiver aqui no planeta Terra, estarei me curando. Faz parte da jornada, da evolução humana. Então, como eu tenho essa consciência, eu consigo enxergar com profundidade, eu preciso ter ainda mais responsabilidade para vir aqui e falar com você. Então, essas pessoas que me questionaram e perguntaram a respeito do que está acontecendo na vida delas, após o início da jornada, após a decisão de querer mudar, eu vou respondendo o que eu posso na mensagem. Mas às vezes eu tenho tanta coisa para falar que eu sei que vai conduzir melhor essa pessoa, vai levar um pouco de clareza para ela ou para elas, como já é o caso. Eu prefiro gravar o vídeo. E eu vou deixar esse vídeo aqui bem informadinho para quem for chegando e para quem precisar dele. Ele vai chegar em quem precisa chegar e vai chegar naqueles que já me fizeram as perguntas, porque depois eu vou disponibilizar o link para essas pessoas. Então, ser de luz, esse vídeo aqui, eu não vou ficar olhando para o tempo que eu vou falar e eu não faço roteiro quando eu venho aqui falar com você, mas hoje eu fiz um roteirinho, porque eu vou falar brevemente da minha jornada particular. Eu tenho outros vídeos aqui falando um pouco, mas são vídeos fragmentados. E aqui eu vou condensar em um único vídeo para otimizar para você que está aí me assistindo, tá bom? Então, eu vou seguir uma ordem concatenada. Vou falar no meu tempo, do meu jeitinho, porque é assim que eu sou. Eu gosto de conversar e eu gosto de fazer com que as pessoas me entendam. Eu não busco seguidores, eu não procuro seguidores. Eu só quero que o que eu sei, o que fez diferença na minha vida, alcance as pessoas que também estejam precisando e que querem mudar, tá bom?
Então, se fizer sentido para você, você vai assistir. Se não, solta para o universo. Ficar longo o vídeo? Acelera. É possível colocar na velocidade aí 1.25, 1.50, alguma coisa assim. Aí você coloca aí no seu tempo, no seu ritmo, tá bom? Então, querido ser de luz que está aí me ouvindo, depois dessa longa introdução, esse ser de luz que está aqui falando com você, havia sim perdido a vontade de existir, de verdade. E isso aconteceu porque eu não queria olhar para as minhas dores. Aliás, eu não queria olhar para os meus problemas, para os meus sofrimentos, para as minhas próprias sombras. Eu arrastei um sofrimento por uma vida inteira. Eu tenho 45 anos. Sou uma alma muito antiga, habitando um corpo físico que tem 45 anos de vida, de existência aqui nesse planeta, nessa experiência, ok? E por 40 anos da minha vida e um pouquinho mais, eu alimentei o ódio na minha vida. Eu alimentei uma raiva demoníaca pela minha mãe. Vou utilizar essa expressão, embora eu não acredite em demônios e diabos e etc. Porque a questão está toda dentro de nós. E sim, o mal existe, a escuridão existe, mas eu controlo isso. Eu cuido disso, cuidando de mim. Entende? Mas utilizo essa expressão que é para você entender. A mente precisa de alguma coisa que ela consiga visualizar. Então, ser de luz, eu alimentava uma raiva exatamente assim, sombria pela minha mãe. E eu alimentei essa raiva a vida inteira. A minha mãe, a mulher que me deu a vida e que foi a criança da mãe dela um dia, me abandonou quando eu tinha 7 meses e me deixou com meu pai. A minha mãe, até onde eu tenho conhecimento, era bem mais jovem do que meu pai, quase a metade da idade, salvo engano. O meu pai já contava com uns 60 e poucos anos quando eu nasci. Eu sou filha única de pai e de mãe. A minha mãe já tinha outros filhos, não sei quantos. Meu pai tinha muitos outros, já com filhos. Meu pai já era avô quando eu nasci. Tanto que eu tenho sobrinhos, claro, né? Muito mais velhos do que eu. Fato é que esse homem que me deu a vida não deu conta de ficar comigo. Não teve força para ficar comigo. Não sabia o que fazer com um bebê. Então, ele me entregou aos cuidados de outro membro da família. E às vezes ele vinha me ver. Tanto que eu cresci ciente de que ele era meu pai e eu chamava ele de papai, tá bom? Ele sempre dava um jeitinho de estar presente e demonstrava, assim, um amor por mim, um orgulho de ser meu pai. Mas o meu pai foi a criança dos pais dele. E ele tinha questões com o pai dele, hoje eu sei, e com a mãe também. Fato é que depois disso, a minha vida se tornou uma escuridão. Porque dos meus 7 meses até os 7 anos, por exemplo, que é quando a nossa mente está aberta e a gente recebe todas as informações sem questionar das pessoas que estão nos educando, ou dos nossos pais, ou de cuidadores, como foi meu caso, além do que estava no meu inconsciente, que eu peguei dos meus pais, esse período da minha vida foi de muita escuridão. E eu passei por todas as coisas que uma criança não deve passar. Todas. Não vou entrar aqui no mérito, porque ficar batendo na mesma situação, mandando energia para o mesmo problema, faz ela crescer. E eu estou curada disso. Eu não tenho mais necessidade de ficar falando disso, ok? Mas é isso aí mesmo.
Tudo que uma criança não deve passar, eu passei. E aí eu fui alimentando essa dor da minha mãe, essa raiva da minha mãe. E inconscientemente do meu pai também. Moral da história: eu não tomei a força do meu pai e nem da minha mãe. Eu não era grata pela vida, pelo contrário. Eu queria mesmo é que a vida terminasse. Mas, durante toda a minha jornada, da minha criança e a minha adolescente também, que sofreu muito, que cresceu em uma casa, não vou chamar de lar, onde as coisas não eram boas, as experiências. Com 14 anos eu literalmente fugi. Mas tudo aquilo que eu experienciei, eu plantei no jardim, no meu coração. Imagine que o seu coração seja um jardim. O nosso coração é um lindo jardim e a gente planta tudo nele. Então eu plantei nesse meu jardim, no meu coração, tudo o que eu experienciei na minha infância, na minha adolescência, depois na minha juventude, e assim foi. E alimentando a raiva pela minha mãe. Porque, para mim, inconscientemente como eu estava, ela era responsável por tudo o que tinha acontecido comigo. Porque se ela não tivesse me deixado, as coisas teriam sido melhores. Lá, naquela cabeça, naquela mente de pessoa abandonada, rejeitada, excluída. Então, eu alimentei essas dores, esses sentimentos dentro de mim, a vida inteira. E quando eu cheguei em um determinado ponto da minha vida, que eu alcancei os meus 40 anos, e aí eu tô pulando, né, gente? Porque não tem como eu contar tudo o que aconteceu comigo. Eu tô pulando, que é pra resumir aqui a história. Acontece que quando eu cheguei nos meus 40, eu comecei a mergulhar no sofrimento. Mergulhar no sofrimento e não entender o que estava acontecendo comigo. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E eu não queria mais falar sobre aquilo, mas eu estava passando por uma angústia extremamente profunda. Eu já tinha passado por um divórcio, eu já tinha passado por problema de saúde, tem vídeo aqui no YouTube falando disso. Então eu não aguentava mais. Eu tinha estudado muito, eu tinha diploma, eu tinha certificados, eu tinha tudo aquilo que falavam que se uma pessoa conseguisse, ela seria feliz. Mas não foi o que aconteceu comigo. E aí, quando eu caí literalmente no fundo do poço, eu perdi mesmo a vontade de existir. Falei com Deus, falei, ó Deus, não quero mais. Eu não vou fazer isso por mim mesma, mas você pode me levar. Eu falei com Deus. Deus não deu muita bola para essa minha fala. Mas aí chegou um determinado dia que eu pensei assim, ninguém vai me salvar não. Ninguém vai me tirar desse trem aqui não. Eu vou ter que sair. E aí eu me sentei na minha cama, depois de ter tomado um banho. Era noite, era frio e chovia. Eu tinha chegado de um trabalho. Então, pela primeira vez na minha vida, eu falei verdadeiramente com Deus. Eu sentei e eu falei com Deus. Deus, eu não aguento mais o que está acontecendo comigo, porque eu nem sei o que está acontecendo comigo. Só sei que eu não quero mais estar aqui, nesse mundo. Deus, me mostra o caminho para eu sair do lugar onde eu estou. O que eu posso fazer para mudar essa situação? E eu disse, Deus, o que eu posso fazer para me curar? Ou seja, pela primeira vez na minha vida, eu admiti para mim mesma que eu estava doente. O meu coração estava doente, a minha alma estava em sofrimento, cansada, porque meu eu externo, o ego, não dava espaço para a alma ser o que ela veio aqui para ser. Eu não me rendia à vida, ao Criador. Por isso eu sofria, arrastava o sofrimento. Eu estava presa no passado. Imagina você
que eu era aqui, essa criancinha. Então eu estava aqui, agarrada no ódio, na mágoa, na rejeição, no abandono, todo tipo de sentimento ruim que você possa imaginar. E olhando para trás aqui, ó, para os meus pais, para o meu sistema familiar, para os que vieram antes de mim. Não me sentia pertencente, dizia que tinha nascido do repolho. Era o caos total. Mas quando eu tive essa atitude, que eu fiz esse movimento profundo, assumindo que eu estava precisando ser curada, mas eu não implorei para Deus, me cura, Deus. Manda alguém para me curar, não. Eu falei assim, Deus, como eu saio desse lugar? Como eu posso me curar? Aí, eu já estava lendo alguns livros sobre autoconhecimento, como por exemplo, Eckhart Tolle, Joseph Murphy, Louise Hay. Então, minha consciência já estava ali, batendo a porta para despertar. E a casquinha dessa cebola gigante, né, as cascas, já estavam sendo retiradas. Aí começou a chegar até mim, porque eu me fechei para dentro de mim mesma. Eu me fechei. Então, eu assistia muito vídeo no YouTube. E começou a chegar para mim vídeos como se o próprio Deus estivesse falando comigo. E chegou um vídeo para mim de um professor amado, que eu honro, chamado Mário Cosiner. Ele é um psicoterapeuta, psiquiatra, e ele é constelador sistêmico. Ele é professor de constelações sistêmicas. Eu maratonei o canal desse professor. Eu fiz todos os exercícios de cura que tinha lá. Eu acompanhei todas as constelações sistêmicas que ele disponibiliza, porque como ele é professor, ele disponibiliza lá no canal dele as constelações. Depois eu vou deixar o link aqui. As minhas eu não disponibilizo porque são constelações individuais, tá? Ele faz porque é acadêmico. Enfim, aí eu comecei a verdadeiramente entender o que estava acontecendo na minha vida. Por que é que eu estava vivendo naquela situação, naquele padrão repetitivo de sofrimento? E aí fez sentido. Aí eu fui conhecer as ordens do amor, que eu vou falar mais em outros vídeos, vou explicar melhor as ordens do amor, vou falar mais sobre constelação sistêmica. Mas vamos focar aqui, senão a Rose se perde na história, né? Aí eu comecei a entender que eu precisava curar a minha mãe internamente, que eu precisava curar o meu pai, o meu sistema familiar e a minha criança interior. Ali eu comecei a entender que muito daquilo que eu estava sentindo, muito do ódio, da raiva que eu estava sentindo, nem era meu. Coisas que eu estava vivendo não era meu. Eu havia adotado do meu sistema familiar. Ou seja, eu estava seguindo por uma lealdade invisível aos membros do meu sistema familiar, às mulheres, aos homens, a todo mundo, repetindo o mesmo padrão de sofrimento daqueles que vieram antes de mim, por amor. Amor cego, lealdade invisível. Ou seja, por mais que eu sofresse, a minha mente me mantinha aprisionada naquele sofrimento. Era a minha necessidade de pertencer ao meu clã, ao meu sistema familiar. Se eu não tivesse tomado consciência, chegada a esse entendimento, talvez eu ainda estivesse lá, prisioneira. Por isso que eu amo as constelações, por isso que eu amo o conhecimento sistêmico. Porque faz sentido para mim. Me retirou de onde eu estava. Eu estou aqui agora, falando com você. Para você ver um pouco da minha evolução enquanto ser, vai lá e veja o primeiro vídeo desse canal. O primeiro. Medo até de abrir a boca. Eu tinha medo que eu carregava dos membros do meu sistema familiar. Ok? Tudo começou a fazer sentido para mim quando eu entrei no conhecimento sistêmico, porque eu encontrei respostas, explicações. Isso é Deus falando com a gente.
Deus não vai fazer por nós o que Ele precisa fazer por meio e através de nós. E é assim que Deus agiu na minha vida, porque eu saí da frente, eu permiti o agir do Senhor, do Criador. Entende, ser de luz? Então, aí eu entendi que eu estava me auto-sabotando, que eu não me amava, que eu me sentia uma rejeitada, uma abandonada, não merecedora, e por isso não aconteciam coisas boas na minha vida. Por isso eu atraía pessoas tóxicas. Por isso o meu relacionamento amoroso, o meu casamento, fracassou. Porque éramos eu e o meu ex com problemas sistêmicos. Tudo fez sentido. Então eu estou resumindo muito para você, que é para você chegar ao entendimento aí, tá? E aí eu entendi que isso estava relacionado com a minha mãe. Porque a minha mãe, eu precisava me conectar com ela, eu precisava harmonizar minha mãe dentro de mim e aceitar tudo como foi. Para eu sentir amor por mim mesma. Para eu me amar verdadeiramente. Porque enquanto eu odiava minha mãe, sentia aquela raiva demoníaca dela, eu sentia essa raiva por 50% de quem eu sou. Imagina você, nós somos 50% pai e 50% mãe. Quando eu brigava com a minha mãe, reclamava, todas as vezes que eu ia falar com alguém, eu deixava claro que eu não tinha mãe, e falava, que era a maritaca da reclamona. Reclamava, xingava, esperneava, feito uma criança pequena. Aí eu entendi que cada vez que eu fazia isso, eu não estava só rejeitando, excluindo, brigando, reclamando da minha mãe. Era de 50% de quem eu sou. Então, amor próprio era uma coisa que não existia em mim. Admiração por mim mesma? Pois se eu odiava metade de quem eu era. Entende? A nossa mãe é a amorosidade, é a afetividade, é a criatividade, é o nosso amor próprio. Tudo que é interno a nós vem da energia da nossa mãe. Quando eu aceitei tudo como foi, harmonizei a minha mãe internamente, eu comecei a me amar, de verdade. Mas foram muitos exercícios sistêmicos. Foi muito aprendizado com a Louise Hay também. Então não foi uma coisa só, não foi só a constelação. A constelação sim me fez chegar ao entendimento, mas eu utilizei técnicas, práticas, terapêuticas, de tudo que é da luz eu utilizei e eu utilizo para viver aqui nessa experiência temporariamente humana. Tem que ter conhecimento para chegar ao entendimento, para poder agir na vida e obter sabedoria, ok? Então, harmonizei a minha mãe dentro de mim. E aí eu comecei a ter vida, porque a nossa mãe é a nossa vida, ela representa a própria vida. É no ventre dela que ficamos por 9 meses. E exatamente como eu olhava para minha mãe, que representa a própria vida, era como eu olhava para a vida. E a vida nos trata como tratamos a vida. Era assim que eu tratava a vida. Como um ser do mal. E a vida me tratava da mesma forma. Porque eu estava me tratando assim. Tá acompanhando o raciocínio, ser de luz? Ok. E o medo? O medo que eu tinha do mundo. O medo. Gravar um vídeo desse aqui? Jamais. Medo da crítica, do julgamento. Queria sempre agradar. Medo do mundo. Medo de dirigir que eu tinha. Pânico de exercer minha própria profissão. A outra, que também sou uma advogada. Sabe por quê, ser de luz? Porque eu não tinha tomado a força do meu pai. Eu não via meu pai como grande. Eu via meu pai como fraco, por ter me deixado, por não ter tido força para cuidar de mim. Então eu me tornei a guerreira, a heroína. Eu precisava lutar com o mundo, afinal, eu não tinha pai, eu não tinha mãe, então eu tinha que lutar, guerrear com todo mundo.
E aí, com essa guerra interna, pai, mãe dentro de mim, eu brigava com todo mundo, eu era explosiva, reativa. Eu não tinha nenhum equilíbrio emocional. Entende isso? Não é possível viver desequilibrada emocionalmente com ninguém. Mas é claro, eu era desequilibrada emocionalmente comigo mesma e por isso eu andava por aí, desequilibrada emocionalmente, descontrolada, porque eu estava em sofrimento e em completa escuridão, totalmente inconsciente. Eu não sabia que eu estava fazendo aquelas coisas, porque a gente age cegamente quando não temos entendimento, quando estamos inconscientes, ok? Então lá fui eu curar as minhas questões com meu pai, tomar força do meu pai, entender que ele é o grande, que ele fez por mim o que foi possível, com a consciência que ele tinha, e abrir mão de tentar mudá-lo. Entender que tudo foi como foi. Eu me rendi e parei de querer mudar o passado. Porque eu ficava lá no passado, olhando para trás, agarrada na dor, no sofrimento. Mas quanto mais energia eu colocava lá atrás, no sofrimento, em tudo que tinha acontecido, no abandono, etc., mais aquilo crescia, mais daquilo atraía para a minha vida. Ser de luz. Eu estava perdida. E aí, para concluir o percurso, eu olhei para os meus ancestrais, porque eles trilharam o caminho para mim. Eles passaram por muita coisa para que eu estivesse aqui hoje. Eu olhei para eles com gratidão, abrindo mão de tentar mudá-los, de desejar que alguma coisa tivesse sido diferente. Eu passei a sentir orgulho das minhas origens, independente de como tenha sido. E depois disso eu ganhei força. Eu ganhei força para agir na vida. Com a força da minha mãe, com a força do meu pai, eu perdi totalmente o medo do mundo. Medo de crítica, de julgamento, aprendi a dizer não. Eu parei de fazer tudo para os outros, de querer sempre agradar, para que não fosse excluída, para que fosse aceita. Eu parei com isso. Foi natural. Por quê? Porque eu tomei o meu lugar dentro do meu sistema familiar, que é na frente do meu pai e na frente da minha mãe. Não é atrás deles, não é olhando para trás, entende? E aí eu fui ganhando força, ser de luz, eu fui ganhando tanta força. E eu sinto a força dos meus ancestrais, é uma energia de vida. Estou falando da energia da vida, que nos impulsiona para a vida, entende? Então, isso daqui deixou de existir, aquele monte de emaranhado, de dor, de sofrimento, de mágoa, de rejeição, de abandono. Eu fui para a vida, ok? E eu curei a minha criança interior. Eu assumi a responsabilidade por curar a minha criança. Ninguém vinha me salvar. Quando eu entendi isso, eu comecei a não só assistir vídeos no YouTube, a ler os livros, eu comecei a praticar os exercícios, porque eu entendi que eu precisava me reprogramar as minhas células, a minha mente. Eu precisava que o meu coração batesse de forma coerente, emanando uma energia de amor por mim mesma. Entendeu, ser de luz? E aí eu comecei a atrair coisas boas para minha vida. Mas antes de começar a atrair coisas boas, só gente boa, como eu costumo dizer, pessoas maravilhosas que passam pela minha vida e que me ensinam tanto, que me acolhem. Sim, eu pedi nada e eu não espero nada em troca de ninguém. As coisas simplesmente acontecem, as coisas vêm a mim. Quando eu faço uma pergunta para resolver uma situação, a resposta vem até mim, que eu fico chocada e às vezes eu me assusto. Eu penso, vigia, Rose, vigia os pensamentos, vigia as suas palavras, porque a palavra é o verbo, é Deus em ação, entende? Porque daí quando eu vejo a coisa está acontecendo na minha vida, mas porque o meu coração está batendo, vibrando de uma forma coerente. Eu não me assusto mais com qualquer coisa, como eu me assustava antes, de sempre achar que algo vai dar errado, que alguma coisa de ruim vai acontecer comigo. Pelo contrário, ser de luz, todo santo dia,
eu sinto e repito, algo maravilhoso está acontecendo na minha vida agora. Algo maravilhoso está acontecendo na minha vida agora. E qualquer nuvem de pensamento contrário a isso vai embora. A mente tenta nos auto-sabotar, mas quando estamos conscientes, a gente vai lá, pega a mente no flagra e a gente diz, mente, tá tudo bem, eu tô no controle agora. E a gente muda aquele pensamento, cancela aquele pensamento que não é legal, que vai fazer com que algo ruim se manifeste na nossa vida, entendeu? Mas, o que eu vou dizer para você? Até chegar nesse ponto, e nesse momento agora que eu tô aqui falando com você, compartilhando um pouco da minha vida, eu passei pelo Vale das Sombras. E o meu processo, ele durou um ano para eu fazer todo esse trabalho de cura, esse percurso, essa jornada de cura profunda, chegar ao entendimento e para eu sentir mesmo que, uau, agora eu estou no controle da minha vida, eu estou no centro da minha vida e eu controlo os meus pensamentos, eu controlo o que eu falo, agora eu posso, eu consigo, eu dou conta. E ainda assim hoje, eu vigio os meus pensamentos o tempo todo. É como o Mestre Jesus ensinou, não sou religiosa, eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada. Jesus disse, orai e vigiai. O que é orar? É pedir? É ficar implorando para Deus? Não, ser de luz. É agradecer. Orar, quando você está conversando com outra pessoa, você está orando. Eu estou aqui gravando esse vídeo conversando com você, eu estou orando. Se a gente começa a ver tudo que a gente fala como uma oração, a gente vai vigiar as nossas falas, as nossas palavras. E os pensamentos. É isso que Jesus estava ensinando, o Mestre. Então, eu passei pelo Vale da Escuridão. E aí, antes de finalizar, o que eu quero te dizer? Que quando eu estava passando pelo Vale da Escuridão, quando eu bati na mesa, literalmente, quando eu orei, falei com Deus, perguntando como é que eu saía daquela escuridão, eu me abri para mudança, eu assumi a responsabilidade. Isso chama-se autorresponsabilidade. Eu estava cansada, eu tinha que sair do fundo do poço. E eu sabia que eu tinha que fazer, ninguém ia fazer por mim. Não adiantava eu ficar assistindo vídeo, aula, fazendo mentoria e lendo livro sem aplicar na minha vida, tá bom? Aí, ser de luz, quando eu estava mais ou menos na metade do caminho, coisas terríveis aconteceram. Para mim, para eu aguentar sozinha, tudo que é problema que você possa imaginar aconteceu. Até saúde. Peguei cada gripe de me derrubar. E coisas quebravam na minha casa. Coisas aconteciam que parece que literalmente tinha vindo de outra dimensão para me testar. Sabe por quê, ser de luz? Porque eu estava limpando o jardim do meu coração. Falei isso para uma maravilhosa hoje. Eu estava tirando as ervas daninhas. Eu estava limpando, sabe? Mexendo na terra, retirando cada erva daninha. O que é uma erva daninha? É um ódio, uma mágoa, uma tristeza, a rejeição, o abandono, o julgamento, a fofoca, o ódio do pai, o ódio da mãe, dos ancestrais, a falta de amor próprio. Tudo isso é erva daninha, plantada no coração. Então eu estava limpando aquele jardim. E não tem como fazer a limpeza do jardim sem fazer sujeira. Ou seja, tudo que estava dentro do jardim, do meu coração, foi jogado na minha cara. Era para eu ver que eu precisava continuar a limpeza. Não era punição de Deus. Eu tinha muita crença religiosa. Isso foi também outra coisa da qual eu me libertei. Deus não castiga ninguém, Deus não está punindo ninguém, Deus é puro amor. Deus ama a todos, ok? Então, era na verdade eu mesma tendo que olhar para aquilo que eu precisava curar. Continue, Rose, continue a limpeza, não para, você está na metade da limpeza do seu jardim, continue.
E aí eu comecei a agradecer, ser de luz, agradecer. Cada vez que acontecia um problema, que eu achava que era um problema, uma situação desagradável, algo que às vezes eu achava, como que eu vou resolver isso? Eu agradecia. Eu agradecia e eu falava com Deus, Criador, Senhor da vida, como que eu resolvo isso? Eu falava assim, ser de luz, e eu ainda falo assim com Deus. Agora eu estou mais conectada com Deus do que jamais estive. Então eu falava, Criador, como que eu resolvo isso? Eu não passava a mensagem para um conhecido, uma conhecida, um amigo, amiga, membro do sistema familiar, nem se fala. Porque todos os meus antepassados já se foram. Eu só tenho sobrinhos, alguns irmãos, mas que eu não convivo, né? Então, eu conversava com o Criador e a resposta vinha, a solução vinha. E eu comecei a agradecer por tudo que eu julgava que era ruim. E eu aprendi muito com a Louise Hay, que tudo que acontece na nossa vida é por uma razão maior. Então eu comecei a repetir para mim mesma. Sempre que alguma coisa acontecia que era desagradável, que eu achava que eu não ia conseguir resolver, que era coisa ruim, eu dizia, o que eu preciso aprender com essa situação? O que essa situação está querendo me ensinar? Eu perguntava, eu fazia pergunta. E aí eu me lembrava, tudo que acontece comigo é por uma razão maior. Desta situação virá algo muito melhor. Desta situação, algo de bom acontecerá. E eu repetia para mim mesma, Sabe o que é isso, ser de luz? É reprogramação mental. Eu estava inserindo na minha mente um novo programa de que tudo é bom, tudo acontece por uma razão maior, melhor. Ou seja, eu dava foco no que é bom. A mente, ela precisa ver aquilo que eu estou criando se tornar real. A mente vai sempre buscar afirmar aquilo que eu estou imaginando, aquilo que eu estou criando aqui dentro, aquilo onde eu estou focando a minha energia, a mente vai buscar validar. Ou seja, se eu estou focando numa coisa ruim, a mente vai fazer com que aquilo se materialize, aconteça na minha realidade. Porque ela precisa validar. Tá aqui, toma, é pra você. É isso que você quer. Então vem mais do mesmo. E se eu foco numa coisa boa, se eu digo que tudo é bom, que tudo é agradável, que tudo é perfeito, que tudo acontece comigo por uma razão maior, a mente vai validar. Ela vai fazer com que aquilo aconteça na minha realidade. O que eu estou falando para você aqui, Sérgio Luz, eu aprendi com o Dr. Joe Dispenza, entre outros. E eu apliquei na minha vida. Eu estou no meu próprio laboratório. A diferença é que agora eu estou mais consciente. Então eu não estou falando uma coisa que eu não fiz, que eu não apliquei, que eu não vivo. Eu vivo a reprogramação mental, eu vivo a filosofia sistêmica, eu vivo tudo isso que eu te falei aqui. E eu estou resumindo muito do que aconteceu na minha vida maravilhosa. Entendeu, Sérgio Luz? E cuidar da minha criança interior eu cuido todo dia. Tinha dias que eu estava desesperada. Ao invés de ir fazer fofoca, reclamar e ficar por aí falando na rua e seguindo gente no Instagram que não me agrega em nada, eu ia ler, eu ia ouvir uma música que elevasse o meu ser, um mantra. E muitas vezes eu ia para o banheiro, tomar meu banho, me abraçava e chorava. Eu acolhia minha criança interior. Quantas vezes, eu te pergunto, você se abraça? Você se abraça? Você conversa com você mesma? Você diz para você, tá tudo bem, querida? Eu estou aqui para você. Eu cuido de você. Quantas vezes você faz isso com você? Eu fiz isso muitas vezes, chorando. Agora, eu faço sorrindo, mas eu faço esse exercício comigo. Oi, querida. Eu te amo. Eu estou aqui com você, estou aqui para você. Eu cuido da minha criança interior, ser de luz. E eu cuido de mim, mulher adulta, que passou por muita coisa. E eu me parabenizo, porque não foi simples, foi extremamente desafiador, mas eu consegui. E se eu conseguir, você consegue. Qualquer um consegue. Ok? Então, da falta de vontade de existir, eu passei a ser grata pela vida.
aquela falta de vontade de existir deu lugar a uma gratidão enorme pela minha própria vida. Entendeu, ser de luz? Mas é um processo. Não tem chave mágica. Ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Nem o Criador vai fazer por você o que ele precisa fazer por meio e através de você. Entendeu, ser de luz? Deixa eu ver aqui, porque eu acabei não falando com você, seguindo o roteirinho. É assim, eu sou desse jeito que funciona o negócio. Então eu falei de crenças religiosas, falei da minha mãe, falei do meu pai, da reprogramação mental, da cura da criança interior. E é isso. E eu vou deixar aqui uma dica de um filme, para você entender o que eu estou falando sobre limpar o coração, purificar o coração, limpar o jardim do coração. O filme A Cabana. Assista o filme A Cabana, tá bom? Esse filme fala sobre o perdão e fala exatamente sobre isso. Assista com atenção, com amor, se você for assistir, abra seu coração, você vai ver a limpeza que é feita no jardim, do jeitinho que eu estou falando aqui, tá bom? Amplie sua visão para além de você mesmo, ser de luz, e tudo vai se transformar na sua vida. Respeite o seu processo. Todo mundo quer coisa rápida, quer em 1 minuto. Eu estou aqui falando com você quase 1 hora e eu não falei nem a metade do que aconteceu comigo. Então, a gente precisa entender que a vida é um processo sistêmico, que nós temos o nosso processo. Eu levei 1 ano para me curar daquelas dores. Tem gente que pode fazer em menos. Tem gente que talvez vai demorar um pouco mais se resistir, se não se render à vida. Cada um tem o seu processo e faz parte da vida, ser de luz. Agradeça todos os dias e você vai começar a ver as coisas se transformarem na sua vida. Faça os exercícios sistêmicos. Leia Louise Hay, que vai te ajudar muito. Comece pelo livro Você Pode Curar a Sua Vida. Vou deixar aqui embaixo do vídeo links com outros vídeos meus que podem te ajudar, com exercício sistêmico e nome de livros que talvez eu citei aqui ou não citei, mas eu vou deixar também, que é tudo que eu consumi e consumo para reprogramar a minha mente maravilhosa e para continuar purificando o meu coração, ser de luz. É muita coisa para ser transformada, ressignificada. Mas hoje eu sou livre. Eu posso dizer isso para você. Eu sou livre. Eu não carrego mais pesos dos membros do meu sistema familiar. Eu estou aqui no meu lugar de força, na frente dos meus pais. Muita gente saiu da minha vida, ser de luz, muita gente. Faz parte também do processo. Eu me afastei de muita gente porque não faz mais parte de quem eu sou, da pessoa na qual eu me tornei. Eu sou literalmente uma outra pessoa. E muitos membros do meu sistema familiar se afastaram de mim. Por quê? Porque a forma como eu vivo a minha vida bate com a crença deles, choca com a crença deles. E eu não tenho que mudá-los, nem salvá-los. Não é minha função. Então eu sigo o meu caminho, fazendo algo de bom, respeitando a crença deles, o tempo deles. Faz parte. E nessa jornada toda, eu nunca me senti sozinha. Porque o Criador está comigo o tempo todo. Eu tenho guia espiritual, já falei sobre isso aqui. Anjo da guarda, chame como você quiser. Existem seres de luz conduzindo a nossa jornada. Mas eles não vão se meter e fazer por nós o que a gente tem que fazer. Mas eles estão nos intuindo. Abra seu coração. Purifique essa sua mente maravilhosa. Quando você cura seu coração, você cura sua mente. Dr. Joe Dispenza. Faça isso por você. Isso é amor próprio. Quando você decide que você se ama, que por amor a você, você vai fazer tudo que eu coloquei aqui, não estou dizendo que você tem que fazer como eu fiz, mas quando você traça uma rota para seguir e você diz, por amor a mim mesma, a mim mesmo, algum homem deve estar me assistindo também, né, gente? Mas vamos lá, ser de luz, que não tem gênero. Quando você traça uma rota, um caminho a ser seguido, ninguém te para. E por amor a você, você vai até o fim. É assim que funciona, tá bom? Eu espero ter contribuído de alguma forma com a sua expansão de consciência,
ter te levado um pouquinho mais de clareza. E é isso, ficou longo o vídeo, tá tudo bem, é para isso que eu criei esse canal. E quem precisar, vai ouvir, vai assistir. É isso, gente. Eu desejo que o Criador te conceda clareza, seja luz, para você conseguir atravessar essa jornada. Atravessar o rio da mudança, como ensina o Dr. Joe Dispenza. Constelação sistêmica, eu sempre vou falar dela. Conhecimento sistêmico, tá tudo aqui, em tudo que eu falei. Eu trouxe o conhecimento sistêmico aqui para você. Mas são assuntos extremamente profundos. Não tem como eu ensinar, colocar, compartilhar tudo aqui em um único vídeo. Aqui foi mais um desabafar sobre mim mesma. De uma forma condensada, em um único vídeo. Eu vejo você, ser de luz. Eu sempre vejo você. Um beijo de luz. Fique com Deus. Que o Criador te conceda clareza.